Olá, tudo bem com vocês? Como é que nós programamos um desenvolvimento de coleção? A primeira coisa que você deve atentar-se é para que tipo de pessoa, de público-alvo, eu vou querer desenvolver esse meu produto, né? Pensando nisso, o que é que a gente faz no próximo passo? Vou definir o gênero, a minha classe social, que isso é que vai me direcionar que tipos de aviamentos, de tecidos e insumos que eu vou utilizar para trabalhar essa minha peça pronta. Pensando dessa forma, eu vou escolher um tema para essa minha coleção. Então, um exemplo básico, vou fazer uma coleção primavera-verão. Primavera já está ali remetendo às flores. Que tipo de estampa, que tipo de tonalidades eu vou querer nessa minha estampa? Vou mesclar essa minha estampa com o tecido liso? Então, a partir daí você pensa no conceito de família. O que diz respeito a esse conceito família dentro de uma coleção? A minha estampa que eu tenho na minha blusa, uma das cores predominantes vai servir para eu trabalhar uma cor lisa para a minha parte de baixo. É onde a gente vê nas vitrines dos shoppings, uma blusa da estampa, a saia da estampa e uma jaqueta da estampa. E fazendo o conjunto dela todo, peças de cores lisas que a gente chama de venda casada para o varejo. Então, quem compra aquela minha blusa estampada, eu posso ter diversificado as minhas partes inferiores. Saias, calças, bermudas, pijamas e assim vai. Depois disso, o próximo passo, o que é que a gente faz para desenvolver? Cria-se o esboço inicial. Desse meu esboço inicial, eu estou dizendo o quê? É a minha ideia do meu estilo que eu vou querer para esse meu público. Daí, esse meu esboço passa para o departamento de modelagem, onde a gente chama de desenvolvimento. O modelista, junto com o estilista, vai programar essas minhas peças. Para isso, o estilista tem que saber que todos os insumos, todos os aviamentos pertinentes à minha coleção, eles vão ter total apoio do meu fornecedor para que isso não possa faltar na minha produção. Porque grande parte das pessoas que colocam hoje dentro do mercado de trabalho o seu produto, eles vão na contramão, né? Então eles compram primeiro o tecido para depois ir atrás dos aviamentos, né? Então o que acontece? Muitas vezes falta o aviamento para você colocar no seu produto. E quando se pensa em coleção, se pensa num todo. Daí o modelista, vendo todo esse aparato com o meu designer, ele passa para modelar a primeira peça que a gente chama de peça protótipo, que é essas peças que vocês estão vendo aqui atrás, que é uma peça para estudo. Daí o meu modelista chega com o estilista e diz, olha, essa minha gola está muito alta, eu pensei dessa forma. Daí, quando o modelista vai começar a trabalhar nos ajustes dessa minha peça protótipo, ele já monta uma coisa que a gente chama de sequência operacional. Essa minha sequência operacional é que vai me dizer quais os maquinários necessários, a quantidade de pessoas que possam operar esses maquinários para que essa minha peça possa sair em tempo hábil da minha produção. Tá? Daí, então, é que eles vão montar a minha peça piloto. A peça piloto nada mais é que a minha peça conceitual que vai sair da minha produção própria para o meu varejo ou para o meu atacadista. É a peça finalizada após todos esses estudos. Vendo dessa forma, a gente já tendo todo um aparato e uma ideia inicial do que a gente quer, como é que eu vou achar o meu público-alvo? Primeiro, você pode fazer uma pesquisa. Quero trabalhar com o meu público infantil, infanto-juvenil? Então você vai ver nas marcas conceituais dentro da sua cidade que tipo de artigo essas pessoas estão trabalhando. Quero trabalhar no meu infanto-juvenil? Da mesma forma. Quando você vai para o adulto, seja ele masculino, feminino ou juvenil, que é uma classe que está faltando no mercado esse planejamento, porque é um adolescente que nem se veste como adulto, nem se veste como criança. Então existe uma lacuna muito grande dentro desse público. Como é que eu vou achar o meu público feminino? Primeiro eu determino qual é a minha faixa etária que eu quero atingir. Então, mulheres de 20 a 45 anos. Ela tem que ser uma mulher executiva. Então, se é uma mulher executiva, ela já tem uma mulher empoderada, já sabe o que quer, então ela pode bancar pelos seus luxos, né?
Se ela é uma mulher dona de casa, então minha classe de mercadoria que eu vou desenvolver já vai para o meu público C. Eu saí do meu A para o meu C. Algumas lojas de departamento que a gente conhece nacionalmente, ela difere o mesmo artigo dentro da cidade, mudando apenas os conceitos de aviamentos e a qualidade dos meus tecidos. Você encontra a mesma peça no centro da cidade, de uma determinada loja, com a estampa. Quando você chega no bairro Nobre, está lá a mesma peça, só que um tecido mais sofisticado e os acabamentos melhores. A gente encontra disparidade de preço no mesmo artigo por conta disso. Algumas lojas não. Elas se programam para um determinado público, faz a sua coleção minimamente detalhada e a quantidade dessas peças é direcionada somente para aquele público, para que não reste a partir dali ponta de estoque. Então, grandes marcas nunca faz grandes liquidações. O que tem é o que está na loja, não faz estoque para não acumular. Como é que eu vou descobrir a minha tendência? Então, você pode ver desfiles de moda para 2022 que já está à disposição. O que é que eu vou ver nesse meu desfile de moda? Minha tendência de cores, né? Para 2022 nós temos os tons de lilazes e rosas. Como é que eu vou trazer isso para dentro da minha coleção? Que tipo de textura eu vou trabalhar com essas minhas peças? É nos tecidos? É no aviamento? O meu público vai se agradar com o que eu vou estar mostrando? Não é? Algumas pessoas vai muito para o fast fashion. Tá na televisão, tá na novela, tem que estar na minha vitrine. Elas não se programam. Se já está na televisão, é uma peça que já foi produzida, já foi vendida, comercializada e você só vai fazer o quê? Vai agregar um estoque a mais. Porque aquela peça, ela finda não saindo como você planeja, né? Então, é interessante que você tenha uma equipe coesa que saiba distinguir o meu público, de onde eu vou encontrar esse meu material e de como eu vou trazer isso para o desenvolvimento da minha coleção. Quando a gente pensa em montar uma equipe coesa para trabalhar esse meu desenvolvimento, isto eu estou pensando lá na frente. Como é que eu não vou gerar essa minha ponta de estoque? Como é que eu não vou ter meus custos elevados por conta do meu material de consumo, do meu material de pessoal e a minha logística? Então, como é que você vai fazer? Hoje existem algumas empresas que fazem desenvolvimento. Você lança a ideia central e essa equipe dessa pessoa, dessa empresa, ela vai negociar com você baseado no que você pensa e tem de estimativa de vendas, que isso é muito importante. E não ir na contramão. Eu montar uma grande quantidade, uma equipe grande para eu produzir muito e lá na frente eu ter esse meu prejuízo. Então vale mais você investir no planejamento, porque isso é um retorno futuro para você. Então, se o meu estilista está tendo tempo de ele poder fazer sua pesquisa, o meu modelista negociar com o meu estilista de que forma eu vou desenvolver essas modelagens para que esse meu produto não crie um gargalo na minha produção. O que é o gargalo de produção? É quando essa peça apresenta algum defeito ou do que foge do que foi planejado. Quando a minha peça está indo para o meu parque de produção, o que é que eu tenho que pensar? Estou produzindo uma calça jeans. Quais são as primeiras máquinas que vão receber esse meu material que eu vou produzir? Então, você primeiro fecha a braguilha, depois você monta os bolsos e o que você vai precisar de quê? Uma máquina fechadeira e uma máquina reta. Então você já vai desenhando o seu maquinário que a gente chama de layout de produção. Vou trabalhar com malharia, então minhas máquinas são fechadas principalmente numa máquina overlock e na minha máquina galoneira ou colarete, como é conhecida no sul do país. Então, minhas primeiras máquinas que eu vou me dispor vão ser as máquinas retas e depois as máquinas colaretes. Quando a gente está montando essa peça, que a gente está na sequência operacional, a gente começa a medir o tempo de consumo e de produção de cada operação. Isso vai me dizer que, para eu fechar o meu ombro, eu demandei 10 minutos. Para eu fazer a minha bainha, eu demandei 3 minutos. Então isso está me dizendo o quê? Que para cada máquina reta, um operador, eu vou ter que ter 3 colaretes com 3 operadores.
é onde começa a se desenhar a produção. Um grande erro quando a gente está fazendo produção é quando você manda uma peça para oficina de costura, conhecida como facção. As oficinas de costura, ela quer saber se vai te entregar em tempo hábil. Ela não está querendo saber se o meu ponto está correto, tonalidade da minha agulha está correta, se aquele produto que eu estou lhe entregando está dentro das especificidades da minha ficha técnica que o meu estilista, junto com o modelista, apresentou para mim, porque a minha ficha técnica vai direcionar todas as medidas que eu tenho, larguras de punho, tamanhos de botão, desenvolvimento de alturas de bolso, tamanhos de gola, tudo isso vem especificado. Algumas pessoas cometem um grande erro. A minha calça vendeu muito bem no determinado tecido. Ela pega essa modelagem e desenvolve para outro tecido. É um erro porque para cada modelagem é um tipo de tecido específico que ela vai ter um caimento para aquilo. Principalmente na indústria de malha. O que acontece dentro do nosso estado? Tamanho único. Não existe tamanho único em canto nenhum. Não é verdade? Tamanho único, eu estou dizendo que eu vou vestir um 36 e vou vestir um 48. Não é único. Então, para cada tipo de malharia, para cada tipo de fio ou de beneficiamento que essa malha vai ter, eu vou ter um tipo de determinação em cima de aviamento, em cima dos meus materiais que eu estou tendo e da minha modelagem. Se eu tenho uma malha que ela tem 100% poliéster, eu estou dizendo que essa minha malha não existe uma elasticidade nela. Se ela vai receber uma sublimação, é um plástico, então ele vai encolher. Então o que é que eu devo perceber aí? Eu tenho que fazer minha modelagem maior para quando receber esse encolhimento, o calor que é da sublimação, ele venha a ter o tamanho real. A mesma coisa para o índigo. Para cada tipo de lavagem, a composição do fio de algodão dentro do meu índigo, da minha trama, do meu urdume, ele vai ter um encolhimento maior ou não. Da mesma forma, se ele tiver um fio de elastano, que hoje a maioria das calças tem elastano, que se torna uma peça confortável. Então, se a minha peça vai ter uma elasticidade pós-lavagem, isso quer dizer que o meu tamanho menor vai vestir confortável um tamanho maior. Então, tem que ter muito cuidado para que o que você vai desenvolver junto com o seu modelista, pensando no seu público, com aquela coleção que você quer atingir nos seus objetivos, é que vai te dar o teu retorno financeiro. Dessa forma, a gente trabalha com planejamento. Para nós, apresentando para vocês um mini curso de planejamento de moda. Para você poder entender melhor, você pode entrar nas nossas redes sociais do Senai e ver como eu vou desenvolver minha coleção. Nós temos os cursos de desenho de moda, como é que eu vou desenvolver. Nós temos os nossos cursos de modelagem, nossas linhas de ateliê, que são as linhas de acabamento para alta costura, e nós temos o nosso planejamento de moda. Além disso, nós estamos atrelados aos nossos beneficiamentos, porque nós temos os melhores laboratórios de trabalho dentro da nossa região. Obrigado, conheça nossos cursos do Senai, estamos esperando por você.